Nós vamos abrir o Evangelho, Fátima? Sim, sim. A Patrícia disse que não está conseguindo entrar. Aí agora não dá para ver, porque o ET tem 3. Eu pensei justamente nele. Não, tá bom. É isso aí, o homem de bem. Né? Exatamente. Posso ler? Alguém já pode Pode. ler para a gente começar a fazer nossas preces? Não, Então, vê aí, você vê Ok. quem lê e quem faz essa prece aí. Tá bom. Então, nós estamos no capítulo 17 do Evangelho, Sedes Perfeitos, o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tendo que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem a ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem se lamentar. Eu pararia aqui para que a gente possa começar. Já deu para a gente pegar, né, a primeira parte, que vai ser útil, muito útil para o nosso encontro, né? Então, eu convidaria todos a fechar os seus olhos, a serenizar as nossas mentes, elevando até o Pai Criador, agradecendo a Ele a oportunidade daqui estarmos reunidos entre amigos queridos para o estudo das leis da existência. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, pelos ensinamentos que nos deixa, pela oportunidade que nos oferece de seguirmos as suas pegadas, de seguirmos os seus ensinamentos maiores. Agradecemos os benfeitores espirituais, nossos amigos queridos, que nos suportam, que nos dão confiança, que nos dão coragem, que nos dão o discernimento necessário para continuarmos e para aprendermos sobre essa amada doutrina que nos conforta e nos consola. Agradecidos estamos, meu Pai, por essa oportunidade de hoje, que possamos refletir, analisar, interiorizar os ensinamentos que nos foram propiciados com tanto carinho. Envolva as nossas irmãs que aqui estão para nos orientar, que suas palavras possam ser claras e diretas às nossas mentes e corações. Que Jesus e os benfeitores queridos nos envolvam e nos iluminem hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Aí. Bom, Bom então dia, nós vamos... bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Sueli. Tudo bem? Então, hoje nós vamos, para aproveitar o nosso tempo, né? Que corre, é muito rápido. Vamos dar continuidade ao capítulo 3 do livro Aconteceu, que é o Orientando os Encarnados, né? O primeiro, nós vimos a infiltração lá do livro, aonde eles fizeram todo aquele levantamento, fizeram toda aquela programação para invadir a casa, e
nessa programação, nós vimos, a primeira aula que nós vimos foi eles vendo que precisa ser organizado, que eles são organizados. Aí, no segundo capítulo, avaliando a ameaça, foi semana passada, né? Nós vimos aquela questão do profissional espírita, aquela questão do idealismo, que precisa ter idealismo, precisa ter empenho, as brechas, nós vimos tudo isso. Hoje, que é o capítulo 3, nós vamos estar vendo a questão do aconselhamento, né, que tem o título de Orientando os Encarnados. Esse Orientando os Encarnados vai ser colocado, o foco maior vai ficar em cima do Castro. Então, nós vamos estar apresentando os personagens de acordo com os capítulos. Conforme os capítulos vão aparecendo, que nós vamos estar apresentando os nomes. Não vamos apresentar os nomes assim de uma vez, não. Tá? Então, vamos apresentando aos pouquinhos esses nomes. Agora, o estudo de hoje vai ficar em cima do personagem Castro, porque o Castro ele é o presidente do centro. Então, vai estar, logo de início, já começa a falar dele, que é o Castro, presidente do centro, o Israel, que é o diretor doutrinário do centro, né, que foram os dois que tiveram os dois que foram acionados para poder estar recebendo. Então, a gente vai estar vendo assim, vários pontos. Esses pontos nós vamos estar vendo aos poucos, vamos estar trocando. Quem quiser perguntar, eu vou pedir a Milena para estar controlando isso, se alguém quiser perguntar, tá, Milena? Okay. Aí você me para e espera um pouco, que não entendeu, que para não pode ficar como palestra. Então, vai estar eu, a Amália, como sempre, a Ruth e a Sueli. Vamos estar trazendo o estudo para vocês. Estamos estudando juntos, nós estudamos em equipe aí. Então, vamos começar nesse capítulo que é Orientando os Encarnados. Então, a cidade, né, foi feita aquela conferência lá na cidade espiritual, onde estava presente, como eu estava falando, o presidente encarnado do centro, acompanhado de Israel, que é o diretor das atividades doutrinárias. Aí, o benfeitor vira para o Castro e fala para ele que a cidade vai ser invadida, e Castro lembra que Joana, um outro personagem que aparece nesse momento, que a Joana era um espírito cooperador, não era o benfeitor da casa, mas o que ela estava fazendo? Ela já estava avisando a ele, não de forma assim, dando informação de que isso tudo ia acontecer, de uma forma superficial, porque ela não era a responsável espiritual pela casa, mas já estava sendo colaboradora, já estava ali, elemento de apoio para os benfeitores. Alertando, né? Já estava alertando, deixa bem claro esse trabalho em equipe, porém o respeito que ela tem ao dirigente espiritual. Ele queria passar as instruções, ele queria conduzir da forma que ele sabia melhor, então ela apenas já dá pequenas informações, mas ele vai prepará-lo. Naquela noite, em desdobramento, foi que a coisa aconteceu. Então, nós vamos seguir. No nosso material, para quem vai estar conduzindo o estudo, nós já vamos entrar aqui agora na questão no item 2. O item 1 foi aquela apresentação dos 3 personagens que vai estar aqui. 4, né? Porque tem um benfeitor, que ainda não aparece o nome dele, mas são 4 personagens. Então, Castro, ele vem falando para o Castro que o que vai invadir é o Júlio, o espírito Júlio, que está ameaçando aquela cidade. Castro já conhecia, porque Castro fala mais de novo, então já era um espírito conhecido do Castro ali naquela questão. E aí vem nesse item aí, do 2, aparece uma questão muito séria, que o benfeitor fala para ele o seguinte, né? Afirma que era de novo. Então está dizendo, sabe por que é de novo? Porque ele carrega ódio
terrível pelo movimento espírita. Uhum. Por que que ele carrega esse ódio? O porquê a gente vai ver lá no final, mas ele diz assim, não suporta as obras de benemerentes de promoção à infância que executamos na Terra. Os enfermos atendidos pelos médicos voluntários, os inúmeros beneficiados pela nossa farmácia, além da nossa intensa e organizada atividade doutrinária. Intensa e organizada atividade doutrinária. Então, olha, aqui já deixa assim, bem claro para a gente essa natureza de ter ódio pela instituição espírita, pelo movimento espírita no planeta, é muito sério. Então, o ataque vai ser aí. E Kardec deixa isso bem claro para a gente, que isso acontece, que isso é dessa forma mesmo, em várias passagens, né? Tem lá no Livro dos Médiuns, na questão 336, quando Kardec vem trazendo essa lembrança, essa instrução para a gente, que existe esse ódio. E tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, essa recomendação, acho que é o Evangelho, capítulo 28, item 51, onde ele vem trazendo essa questão para a gente. E essa questão é muito séria, tá? Lá no Livro dos Médiuns, que é o capítulo 29, tá? Ele diz assim, ó, o Espiritismo tem inimigos interessados em abster-lhe a... Aí tem a numeração, que é grande, a gente não vai ler tudo, vem dizendo assim, como sabe que a união, porque sabendo que a união é uma força, trata de destruir, agitando brandões de discórdia. Olha que Kardec, lá na questão 336. A questão da união, sabe, que é o estarmos unidos é uma força. Ele diz mais, quem desde então pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Quer dizer, todo mundo que traz a cisânia, a discussão. E no próprio Livro dos Médiuns, na questão 338, Kardec traz uma instrução muito interessante. Lá no finalzinho da 38, ele diz assim, guardai-vos, sobretudo, desses oradores insípidos que querem sempre dizer a última palavra e daqueles que só se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo, sem proveito. Para si mesmo, os espíritos não gostam de palavras inúteis. Gente, essa questão Perdem tempo. É muito intensa para a gente estar refletindo. Então, isso para a gente, cada um vai trazer para si, dentro da casa espírita. Será que a nossa palavra, quando a gente é convidado a fazer um pequeno estudo, ou seminário, ou congresso, não importa. Será que nós não estamos dentro disso aqui, ó, que Kardec está falando, cuidado, guardai-vos, sobretudo, desses oradores insípidos. Porque ele diz aqui, Kardec diz aqui, os espíritos não gostam de palavras inúteis. Às vezes, teve uma questão de um congresso, o congresso era sobre Leon Denis, e teve muitos convidados, tal, e uma das convidadas, um exemplo que eu estou dando, né, como muitas outras, uma das convidadas, uma pessoa que conhecia de literatura, falou, puxa, Helena, eu achei tão interessante, tão estranho. A pessoa falou o tempo todo de Schopenhauer, que ensinava os seus alunos a se matarem, e quase não falou de Leon Denis. Aquilo me chamou a atenção. Falei, gente, será? Aí eu fui estudar sobre Schopenhauer para ver se a pessoa que me falou era ela era dessa área, né? Eu não ia duvidar, mas eu queria ver. Pois não deu outra, tá? É um filósofo materialista, né? Ele era um filósofo materialista e tinha prática de desanimar os alunos dele. Ainda tem mais essa, tá?
Então, e o congresso era sobre Leon Denis, tá? Então, ela de Leon Denis, a pessoa deu pinceladas. Eu estou colocando isso porque eu estou vendo essa mensagem aqui de Kardec dessa forma. Por quê? Quando a gente pega assim, esse Júlio César, ele já conhecia Júlio César, mostrando para a gente, ó, o ódio que ele tem é sobre o movimento espírita, não é individual, não. Então, ele vai atacar aquelas pessoas que estão no movimento espírita. Aí eu vou terminando esse 2 aqui, que diz assim, ainda é essas recomendações estão todas voltadas para Castro, que era o presidente da casa, tá, gente? Que ele tem raiva de todas as atividades. Aí diz assim, os adversários sabem da importância da função que executa, falando para Castro, pois és tu quem está à frente, quer dizer, à frente de toda a organização. Alguém tem que puxar o barco nas organizações. Então, essa coisa o outro não faz, ninguém quer nada. E se você está se refletindo no Castro, então tem uma informação aqui que Nora vem dizendo. Quem está à frente vai... Não é isso? Né, Milena? Você tem que puxar o barco, você tem que acordar mais cedo que todo mundo, você tem que se organizar. Se o outro abandonou, você não pode abandonar. Lá na frente, a gente vai ver por que Castro está sendo tão exigido do Castro. Aí a gente vai avançando. Para terminar esse item 2, ele diz assim, a utilidade da ordem que conduz ao progresso. Então, vem trazendo toda essa organização, essa linha de raciocínio pro Castro, mostrando que é o ataque ao adversário do movimento espírita. Eu trouxe aqui as questões, principalmente a questão que está aqui no livro dos médiuns, que eu acho importante. Aí ele segue mostrando para ele que ele está à frente, tem que puxar o barco, que a função dele é muito importante, esses espíritos sabem que essa função é importante. Aí ele segue, é muito bem organizado esse pensamento do espírito Nora. Ele vai seguir, ainda com Castro, trazendo um outro aspecto dessa orientação, que eu vou pedir a Amália, quando ele vem falando assim, agora é natural que passes pela prova, como qualquer trabalhador. Analisa para a gente, Amália, por favor, esse item 3 aqui, em relação à prova, ainda em relação ao Castro. Então, porque o Castro, quando ele é alertado e ele fala, de novo, então, por quê? Porque ele, naturalmente, já se sentia, né, um diretor, sentia lá que estava tudo seguro, né? Esquecendo de que o que a gente tem que lembrar bem aqui é o planejamento desses espíritos, como foi alertado. O Júlio César fez um planejamento de muitos anos para ele fazer esse ataque. E que ele vai aonde? Ele vai no pilar mais forte da instituição, que é lá a direção. Então, você vê que ele vai atacar os pontos de direção, de sustentação da casa. E o Castro aqui, quando ele é alertado, né, exatamente para que ele primeiro, sem privilégio. Eu estou lembrando aqui de uma fala do Eurípides Barçanufo, quando, lá naquele livro Zelo da Tua Casa, perguntam assim, e o espírita, né, que trabalha tanto, que estuda tanto, como é que fica o espírita nessa questão das expiações, das provas? Né? Eurípides Barçanufo simplesmente responde, é uma resposta curta, sem privilégio. Sem privilégio. Né? Então, exatamente porque, às vezes, você acha que porque você está dirigindo uma instituição, dirigindo um grupo, que você está em cima da carne seca, né? Que você está, assim,
protegida, né? E esquece que você é um espírito imperfeito, tem dificuldade, né? E que o Júlio César aqui, ele está alerta a isso mesmo. Ele sabe quais são os pontos que ele vai atacar. Então, por isso que ele lembra aí, né, para o nosso querido Castro. Então, é natural que passes pelas provas, né, como qualquer trabalhador. Que todos nós que estamos numa instituição somos importantes. Mediunidade, da mais simples à mais complexa, toda ela tem o mesmo valor, né? Então, como todo trabalho na casa espírita, daquele que limpa o chão ao que dirige a instituição, é igual ao Livro dos Espíritos, na questão 573. Qual o papel do espírito? Qual é a missão do espírito encarnado, né? Construir instituições, dirigir as instituições, né? E instruir os homens, etc. Aí ele diz lá, do homem que limpa o chão, não, que lavra a terra, ao que dirige o país, todos são importantes. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 573. Então, aqui o nosso Castro, ele está sendo alertado para isso. Ó, desculpe eu vou falar assim, quem você pensa que você é? Você não é um espírito superior, não. E eles estão de olho em você. Por quê? Porque você, nesse momento, é o pilar mais importante na visão deles, né? Por isso, o Castro foi alertado para isso. Você é igual a todo mundo, meu filho. Você tem que estar atento. Até mesmo porque é assim, ó. Aí fica de olho que é o trabalhador relapso, é o trabalhador aqui ou ali que não está fazendo direito. E você, qual é a sua parte nisso? Isso mesmo. Você está no cargo mais importante nessa situação de conduzir a casa, de conduzir a instituição. Isso aí, obrigada, Mária. Ô, Ruth. Oi. Pega para a gente, nesse 4 aí, quando ele diz assim. Então, a gente viu, antes de passar para a Ruth... Fátima, aqui... eu poderia só fazer um passinho Lógico. Atrás aqui, porque eu acho ele bem interessante. Você sabe que aí a gente vai sempre correlacionando, né? As atividades. Já vou voltar ali no 2, na verdade, né? Aonde ele fala aqui, especialmente por estar à frente das tarefas, né? É o objetivo maior da turminha do Contra. Por quê? Porque é ele quem está tentando, né, através dos esforços, semearem tudo. Então, é o primeiro alvo, né, de distribuição, é o dirigente da casa. Então, aí a necessidade redobrada do orar e vigiar. Porque quando, por exemplo... o dirigente ele está atento numa função de orar e vigiar, a espiritualidade também se utiliza dos frequentadores, dos trabalhadores mais próximos, criando, né, às vezes antipatias, se utilizando daquela sintonia, muitas vezes, né, para chegar até o seu alvo, né, para chegar até os trabalhadores mais despertos, devotos, os dirigentes e assim por diante. Portanto, o quanto é importante, não só em figura de dirigente, mas na figura também de qualquer trabalhador ou qualquer pessoa que se adentra dentro da casa espírita, de estar atento, porque pode até inconscientemente ser um objeto de destruição. Ele pode ser, né, um colaborador, né, das entidades que não desejam o trabalho crescer. Né? Antes da Ruth falar, eu posso trazer aquele exemplo, Helena? Um exemplo que exatamente encaixa aí, porque, primeiro, como a Milena falou e colocou muito bem, né? Essa é o personagem que está na mira. Até mesmo porque ele tem que ser o exemplo para todos os trabalhadores da casa. Eu fui de um determinado período no centro, eu fui diretora da livraria. Fiquei lá trabalhando, conduzindo a livraria.
e eu ia nas editoras, né, para ver negócio de livros. Eu via muito isso, escolher livros e comprar livros. E eu fui numa determinada editora que o diretor lá da, 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 da editora estava lá. Aí ele chegou para mim e falou assim: e aí? Aquele chefe lá da casa de vocês faz alguma coisa? Ele trabalha em alguma coisa? Você vê, está bem dentro desse contexto, né? Aquele chefe lá, ele faz alguma coisa, né? Aí eu falei para ele é o primeiro em tudo. O primeiro que assina qualquer lista, qualquer relação, qualquer. E é uma coisa, né? O altivo mesmo dizia, orientava a gente. 1 hora antes, você já deve estar na casa. Na verdade, seria essa a necessidade do trabalhador. Mas a gente sabe que, pelas circunstâncias da vida, né? As pessoas não têm essa vida corrida, né? Desse horário. Mas, na verdade, essa coisa de chegar muito em cima da hora, né? Isso dificulta o trabalho. Você tem que se esforçar realmente de organizar a sua vida para você chegar mais cedo. O diretor, principalmente, aquele que é o condutor, né? Como o altivo, muito cedo já estava lá, bem cedo, né? Não pode nem considerar isso assim, fazer muita comparação, não. Mas, verdade. Tá né? bom. Mas é o exemplo, né? O trabalhador tem que, principalmente o diretor, ele é o exemplo. Ele é o exemplo, não é maior. Obrigada, Mara. Olha só, a Milena falou muito bem, mas vamos lembrar que aí a gente vai estar sempre revendo tal. Começou com um ataque e começou a mostrar o Castro. Na frente, a gente vai ver, no próximo capítulo, vai ver como isso resvalou para todos os trabalhadores. A gente depois vai ver isso, que é na próxima semana. Então, aqui hoje a questão é com o Castro. Aqui é o problema com o Castro. Primeiro foi ele. É o pilar, né? É o diretor. Ele é o pilar. Com certeza. Depois vai ser, na próxima aula, vai ser com uma Márcia Boaventura, que a gente vai ver isso aí. Então, ele dá essas advertências, ele diz para ele dele vai ser mais exigidos, empenhando mais do que os outros, mas ele ainda diz assim, aí ele ainda diz aqui assim, ó, com o bem e a fraternidade, quer dizer, ó, reforma em busca da tua própria, isso aqui é importante, ó, ainda nesse 3 aqui, em busca da tua própria reforma íntima. Ele não está fazendo favor como diretor, porque aquilo ali está sendo um instrumento, uma ferramenta para a reforma íntima dele. Aí ele diz assim, isso aqui é importante, ó, não ignoras o próprio passado. Sabes que estar neste cargo para recompor com o bem e a fraternidade os desvios materiais e espirituais que proporcionaste aos irmãos em humanidade. Ele fez atitude de lesa humanidade, então ele deve ter prejudicado a multidão, lesa humanidade. É muito sério isso. Todos trazemos débitos a saldar, junto às leis divinas. Contudo, aí onde a gente vai entrar num gancho, para dar para a Ruth aqui, não iremos desamparar. Outro conteúdo muito importante é que nós não estamos desamparados. A gente vai vendo no longo do tempo do estudo, nós vamos vendo como esse amparo vai se apresentando. Só que logo depois, na sequência disso, entra esse item 4 que eu separei, onde ele diz, terás a partir de hoje, aí eu vou pedir a Ruth para falar para a gente sobre essa questão aqui, proteção redobrada. Então, gente, isso é muito importante, porque todos que estão assistindo, a maioria, são dirigentes de casas, são trabalhadores assíduos das casas, e, contudo, quando vê esse ataque do Júlio César totalmente armado, realmente dá uma certa retranca dentro de nós, né? Fala assim, poxa, eu tenho que melhorar a minha atitude íntima, porque se eu estou num cargo muito elevado, alguma coisa eu tenho que fazer para estar melhorando intimamente.
Essa é a grande verdade. Quanto maior o teu cargo dentro da casa espírita, maior são suas responsabilidades, conforme todo mundo já está falando, né? Mas aí vem o consolo, né? Contudo, não iremos te desamparar. E aí, lá no finalzinho, ele coloca: procura sempre conciliar a sua autoridade moral com a fraternidade. Ou seja, o dirigente de uma casa, à frente de tanta gente necessitada, carrega uma necessidade muito grande de permanecer, como a Milena mesmo falou, em orações, em vigilância completa e redobrada. Porque eles, os espíritos bons, eles irão nos atender, eles irão nos ajudar. Né? A gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo as coisas, mas a treva está sempre de olho nas nossas falhas. Então, nós temos que trabalhar com muita disciplina de trabalho. Seu Altivo falava muito em disciplina do trabalho, e a gente aprendeu assim: vou fazer um trabalho, ele tem que ser bem feito. Não adianta tentar fazer diferente. Vamos contar com diversas pessoas a nos auxiliar. Mas, primeiro, nós temos que estar com autoridade moral sobre o trabalho e também com a fraternidade. Não podemos esquecer aqueles que vêm precisando do consolo. Assim como nós estamos sendo consolados o tempo inteiro. Júlio César pode ser forte. Nós podemos estar ainda na fraqueza. Mas com esse conselho da autoridade moral e da fraternidade, eu acredito que todo vigilante que é dirigente de centro vai estar afenizado com esse auxílio. Então, a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente Isso mesmo. Obrigado. E ele ainda diz aqui, Uhum. nessa análise da Ruth, ainda tem a recomendação para o Júlio César: olha, evita, a proteção vai ser redobrada, mas evita as irritações, os aborrecimentos, o quanto possível, cultivando tolerância, vigilância sempre. Aí, quando entra aquilo que ela falou muito bem, que é: quando estiveres orientando, procura conciliar autoridade moral com fraternidade, que a Ruth lembrou aí. Então, ele passa, ao mesmo tempo que ele vai dando um perfil da personalidade do Castro, da responsabilidade, vai mostrando que ele não vai ser vítima de nada, vai mostrando também, vai dando também diretrizes, como ele tem que agir. Porque quando a gente lê isso aqui, evita as irritações, os aborrecimentos, quanto possível. É o nosso dia a dia, a dinâmica do nosso dia a dia. Serve para qualquer trabalhador, qualquer pessoa que chega na casa, porque a gente já chega na casa trazendo as desesperanças do mundo. Quanto ele vem dizendo aqui nessa questão mesmo de procurar manter essa confiança, mais uma vez que nas outras aulas a gente já falou dessa questão, lá no capítulo 27, o item 7, que é um resumo muito bem, é um resumo e uma orientação muito bem ajustada e profunda que Kardec dá, porque é o pedis obtereis, né? Quando ele diz assim: seria lógico concluir, seja o que for que peçais, pela prece vos será dado. Mais embaixo, na sequência desse item, ele diz assim: o que Deus lhe concederá, Deus vai sempre lhe conceder, diz Kardec, se ele o pedir com confiança. Então, entra aqui, confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Então, essa questão aqui, como qualquer outra questão para qualquer outra pessoa que transita no centro espírita, o que ele vai conseguir não é que as provas dele sejam tiradas, não. Então, essa questão de que a gente chega na casa espírita ou o trabalhador reclamando de tudo o tempo todo, na verdade, é uma recomendação que Kardec traz também, quando ele pergunta lá no 115 do Livro dos Espíritos. O 115 é aquela questão que vem perguntando se os espíritos são criados bons ou maus, né? Uhum. Aí ele fala que somos todos criados simples e ignorantes, mas no final os espíritos dizem assim: olha, os espíritos adquirem esses conhecimentos
passando pelas provas que Deus lhe impõe. Aí onde está a questão. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes está destinado. Outros só suportam murmurando. E, assim, permanecem por sua culpa afastados da perfeição e da felicidade prometida. Então, não tem jeito. A gente vê, se você for ver todas as questões da doutrina, tudo na filosofia espírita, não tem mais como a gente fugir de provas, porque senão, quanto mais foge, quanto mais murmura, quanto mais fica indignado, murmurento, mais você se afasta dessa harmonia que vai gerando e da felicidade prometida para aquele que tem postura. Aí, quando ele fala da proteção, e a proteção, ainda nesse capítulo 27, é para quem ora com perseverança, ele vai receber de Deus coragem, paciência e resignação, ainda vai ter meios para sair das dificuldades. Com a ajuda de quê? Com a ajuda dos bons espíritos, que Deus vai permitir que lhe sugerem vai sugerir ideias para que o livre-arbítrio fique por conta de todo mundo. Então, a gente vai pedir, vai avançando aí. Tem alguma coisa para comentar aí, Milena, em relação ainda a essa questão da proteção, mas ele fala que vai ter proteção, mas ele avisa que para ter essa proteção tem que ser essa postura. Né? Exatamente. Não, a funcionar não, é bem claro, na verdade, né? Que tem que ter essa postura, né? Baseada sempre no amor, na fraternidade, como bem colocou a Ruth também, e não esquecendo, né? Nos é solicitado, porém, por que é uma atividade dificultosa? Além de tudo, né? O trabalho que nós necessitamos desempenhar, estarmos atentos, né? Como bem recordou também a Amália, o dirigente ele é o primeiro a chegar à casa espírita, é aquele que participa de todas as suas atividades, né? Então é importante também, participando de todas as atividades, que haja com amor, com fraternidade, mas com rigor também. Porque para manter em ordem um centro, uma organização, é necessário também, com amor e fraternidade, reconhecer e respeitar o rigor que ali existe. Porque senão tudo é permitido. Vira casa de mãe Joana, cada um faz o que quer, do jeito que quer, e aí nós estamos perdendo o quê? A famosa disciplina de Emmanuel, né? Então, a disciplina em todos os sentidos, na verdade, tanto é que ele repetiu 3 vezes. Aí a Sueli... Um exemplo, Helena, deixa eu te dar um exemplo. Até esse exemplo quem trouxe para a gente foi o Ronaldo, de uma casa espírita lá no norte, que quando ele viajou lá, foi visitar, né? Aqui os trabalhadores do GEDEL não fazem assim, né? Vai nas cidades, aí procura conhecer as casas espíritas, né? E ele conheceu uma casa espírita lá, e aí ele falou assim, quais são as normas, né, da casa, que a gente, graças a Deus, a gente aprendeu com a Altiva, a gente tem que respeitar as diretrizes das casas, né? Você não tem que chegar na casa dando palpite. Aí ele perguntou assim, como conduzia, qual eram as diretrizes, né? Se ele está me ouvindo aí, ele vai lembrar disso. Aí ele disse, não, aqui não tem diretriz, não, aqui você faz o que você quiser. Então, você vê uma coisa... Tô ouvindo. Tô na estrada. Não tem negócio de diretrizes, não, de regra, não. Você vê uma coisa absurda. Eles têm um panfleto para entregar ao público. Isso, um panfleto, que não tem regra, aqui não tem norma, aqui não tem diretriz, aqui a gente só serve. Pois é, você vê. Imagina. Porque até o serviço tem que ter regras, né? Se enganaram, morreram de susto. Agora, olha só, o Ronaldo, se eles estudassem Leon Denis, lá no Invisível, capítulo 10, onde Leon Denis fala que é preciso ter
regras e normas a serem seguidas. Iam ver que tinha alguma coisa errada, né? Com toda certeza, com toda certeza. É. Eu achei muito Obrigada. interessante, sabe? Mas foi muito legal. Não, só legal. isso aí, não atrapalhar não. Então, não, e assim, tá participando. Helena, se você me permite, hein, Helena, só para fechar, Lógico. essa coisa do Castro aí, né? Da conduta do Castro, que ele coloca ali, o exemplo tem que vir de cima, não é? Que é essa questão do diretor, que é o papel de cada um de nós também, que a gente vai ver isso mais à frente. Mas, com certeza. porque, geralmente, como Kardec disse lá, os criadores de caso, né? Os criadores de dificuldade no centro. A gente pensa só que é o espírito desencarnado, o obsessor, o perseguidor, que é o criador de caso. Mas e nós, os trabalhadores? Como é o nosso comportamento? Né? Daí que é tanto do diretor como de qualquer trabalhador. Né? Você dentro do centro, dentro do seu trabalho, você é aquela pessoa que ele até recomenda aqui, não se irrite, não se aborreça, né? Mas a gente tem muito essa atitude. Né? A gente dá umas patadas nos outros, entra de mau humor no centro, né? Mistura lá os problemas pessoais. Então, quando a gente adentra a casa espírita, nós temos que ter nosso comportamento de valorizar ali a escola que a gente está entrando, até para poder resolver os nossos problemas. Então, como é que eu sou dentro do centro? Como é que eu lido com todos os meus companheiros? Não é? Por exemplo, você cumprimenta todo mundo, você fala com todo mundo, você procura conquistar o companheiro, né? Então, se te olhou de cara feia, você vai devolver cara feia para ele? Não, né? Devolve um sorriso. Né? Então, essas são atitudes simples, mas que fazem peso. Né? E é por isso que ele diz para o Castro, procura ter atitude, de não se irritar, de não se aborrecer, porque qualquer coisa tira a gente do sério, né? Que a gente fala, tira a gente do sério. Quando tira a gente do sério, dá patada em todo mundo. Esses comportamentos são sutis. E nós temos que estar atentos. Obrigada, foi bem Amália. recordado antes, né? Onde foi dito que, se não me engano, eram 2 ou no 3, onde ele tem as vivências, né? Ele não é nada mais do que ninguém, ele tem ainda, né? As suas lutas. Ignorâncias, né, do passado e assim por diante. Por isso verdade. que muitas das vezes, né, a gente reforça ali, eu teria morrido, né, com o panfletinho que vocês, que o Ronaldo falou, recebendo um panfletinho desse, eu tinha morrido. Porque nós vemos já, gente, quanto é dificultoso, porque é verdade, às vezes o trabalhador chega, né, e você faz determinada atitude, que já tem determinada atitude, que já foi esclarecido, por exemplo, que já foi esclarecido dias de recolhimento, alimento e tudo. Aí a pessoa vem equivocada, faz 10 vezes a mesma pergunta, eu sei, com amor e com fraternidade se deveria responder. Mas, às vezes, falta também o rigor da outra parte, né, em seguir as regras daquela instituição. Isso. Então, aí a pessoa, o trabalhador falando, tá vendo como o dirigente não é tolerante? Tá vendo como o dirigente não tem paciência? Verdade. Impressiona como se o dirigente não fosse um ser humano também, né? Né? Por isso a sabedoria, o amor e a fraternidade. Como é que você vai lidar com esse elemento aí, fio desencapado, né? Então, aí tá, do diretor a qualquer setor. Como é que eu vou lidar? Eu não posso devolver a mesma moeda, porque até para eu mostrar as regras da casa, né, as diretrizes, eu tenho que ter paciência de mostrar e repetir 1000 vezes, se for preciso. Não é dar razão para o camarada, mas saber lidar com ele. É verdade. Fátima, posso falar uma coisa? Oi. Posso falar uma coisinha? Pode sim. Pois é.
Mas aqui já no finalzinho, só para animar vocês, tá, dirigentes? Olha, com tua dedicação e por todos esses anos, granjeaste a simpatia, a amizade de muitos cooperadores espirituais. Segue alerta e confiante. É que a gente vai... Isso é verdade, lembrou bem. Que a gente vai dando continuidade ao estudo, vai chegar aí. Aí eu vou pedir a Sueli, que vai chegar, aí ela vai reforçar o que a Ruth está falando, nesse 5, onde ele pensa assim, viu essa discussão nossa aqui? Esses esclarecimentos, aí tudo vai levantando questões do nosso dia a dia no movimento espírita. Então, dá a impressão que está sendo muito cobrado dele. Aí o benfeitor fala assim, não penses que estamos exigindo muito de ti. A fala do benfeitor. Vou pedir a Sueli para analisar para a gente isso aí, que vai entrar umas questões muito boas aqui para todos nós estávamos falando, tá, Sueli? Tá bom. Então, nesse parágrafo, o dirigente é alertado para ele valorizar o bem. Então, ele fala assim, lembrando-te dos valores do bem. O homem de bem. E aí a gente vai se referir ao homem de bem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item é 3, para a gente lembrar o título do que Kardec nos coloca, é o homem de bem mesmo. E o Castro está sendo alertado para esse item do Evangelho, que ele tem que estimular o grupo dele, principalmente a si mesmo, né? E para a gente lembrar só rapidamente o que esse item vai nos convidar, os espíritos estão simplesmente falando para você que você tem que cultivar a justiça, o amor e a caridade, mas detalhe, a justiça, o amor e a caridade na sua maior pureza. Aí a gente tem que parar um pouquinho para a gente pensar sobre isso, porque a justiça do homem é muito falha, a gente sabe disso, que a gente, dependendo da época, a justiça vai variando. O que ele está se referindo aí é se cultivar a justiça, mas a justiça divina, aquela justiça divina e natural que aí o Livro dos Espíritos se refere. A caridade é a divina também, que é a caridade sem interesse pessoal, porque muitas vezes a gente tem uma distorção desse valor de caridade e está pensando que está fazendo caridade, né? Já alivia a nossa consciência e, de fato, a gente tem um interesse pessoal em cima dessa caridade e aí não é a caridade que está propondo aqui para o homem de bem. A gente sabe, sim, que a gente ainda é imperfeito, o Castro é imperfeito, ele está num processo evolutivo e todos nós estamos, mas esse pedaço aqui do Evangelho, ele está nos convidando a ter várias comportamentos para adquirindo pouco a pouco, de acordo com nossas encarnações, que a gente faz as melhores escolhas, a gente vai adquirindo, consequentemente, algumas virtudes, e aí vamos desenvolvendo essas virtudes. E nesse capítulo, ele nos convida a vários itens dessa característica aí. Por exemplo, você pensar, reflexionar sobre as suas atitudes o tempo todo. Isso é uma característica do homem de bem. E muitas vezes a gente procede mal, mas você pensa o que você fez de fato. Então, essa é uma característica do homem de bem, que sempre está pensando, não há olhando os outros, que esse é um detalhe importante, que dentro a gente tem esse costume. A gente olha os defeitos dos outros. Isso a gente é muito eficiente. Mas a gente tem que pensar nos nossas imperfeições, nossas atitudes, nossa colocação inadequada, se foi fraterno ou não. Isso daí no dia a dia a gente tem que pensar nisso. Ele convida a gente a fazer isso. Ele convida a gente a ter o respeito pelo próximo, a ter misericórdia. Então, todos esses itens vamos pensando pouco a pouco, e quando a gente vai adquirindo, cada vez que a gente se determina
a ser um homem de bem, a gente realmente vai conquistando essas virtudes, pouco a pouco, porque não é um processo fácil, é um processo difícil, mas com um detalhe importante: todas essas virtudes que ele está nos convidando, a gente sempre vai passar por provas, porque a gente não é isento, nós, o Castro e todos os dirigentes. E aí a gente tem que aceitar com resignação, como diz lá o Livro dos Espíritos, como a Helena acabou de dizer, o item 115, que é com resignação, com submissão, que aí sim a gente avança com mais rapidez e mais facilidade. E então, aí... aquele é o convite aqui do Castro para ele ser atenção ao homem de bem, e ele tem que divulgar isso para os seus colaboradores. Isso daí é que é o papel. Ele vai ser uma referência, né? Uma referência, exato. Exatamente. O benfeitor ainda diz para ele o seguinte, muito importante isso aqui, gente. Fiquem atentos aí, meninas. Olha o que o benfeitor fala para ele. Confiamos no teu trabalho. Administras incalculável tesouro que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Que incalculável tesouro que ele administra é esse, Milena? O que você acha que tesouro é esse que ele está administrando? Não é os muros materiais da casa espírita, né? É justamente os tesouros da doutrina, né? Os ensinamentos de Jesus. Então, a responsabilidade que temos não só de pregar, de dividir, divulgar, mas também de vivenciar, né? Seja os preceitos espíritas que os ensinamentos de Jesus, né? Então, esses são os tesouros sagrados, né? Que está dentro da casa. Será que alguém que esteja acompanhando... Você me permite? Só um minutinho, já te dou a palavra. Será que alguém que esteja acompanhando quer dar uma opinião sobre esse tesouro antes de eu passar a palavra para a Amália? Porque esse tesouro, essa informação aqui é muito importante, tá? Para todos nós que estamos aqui estudando, para todos nós que somos frequentadores da Casa Espírita, nós estamos recebendo um tesouro. Eu gostaria de falar sim. Tá, fala para a gente o que você acha. Esse tesouro, quando a gente toma consciência dele, ele é, além de uma oportunidade de desenvolvimento, é uma ferramenta importantíssima, não só no nosso processo pessoal de desenvolvimento, mas de como a gente poder compartilhar tudo isso que está vivenciando com as pessoas que estão conosco. E aí, realmente, tentar, né, da melhor maneira, fazer a diferença nos grupos em que a gente está atuando. Isso aí. Fala aí, Amália. Um pensamento que me veio aqui com relação a esse trabalho, né? De como lidar, né? O diretor e de todos nós. Por exemplo, no Evangelho tem lá, eu posso ver o defeito do outro, né? Eu posso ver, é lícito perceber o defeito do outro. Então, vamos colocar isso aqui, né? Me veio esse pensamento. Um diretor, ele tem que conhecer, ele tem que aprender a prestar atenção nas pessoas que chegam e também nos trabalhadores, principalmente, que estarão sob a responsabilidade. Agora, é assim, é lícito ver o defeito? Sim, claro, se ele existe. Agora, qual é o segredo? Como é que você vai lidar com o defeito do outro? Porque não basta você ver. Você tem que saber como você vai lidar. Com amor e fraternidade. Com a moral e fraternidade. Né? Porque você não pode... Que é a mensagem de São Luís. Desprezar. Não. Você tem que acolher o trabalhador, mesmo com o defeito dele. Aí você vai aprender a lidar com aquele defeito, né? Até mesmo para não tirá-lo do trabalho. Uma vez eu ouvi do próprio Altivo, né? Nunca afaste o trabalhador do trabalho. Aprenda a conhecer os companheiros. Olha, esse é um exercício que eu faço há muitos anos no Grupo Leopoldo Machado.
né? Aprender a conhecer, aprender a perceber. O companheiro tem essa tendência, tem aquela tendência. Olha, isso é uma situação muito, muito, muito necessária e real, né? E nós admiramos, é uma coisa que nós sempre admiramos no altivo, sempre. Né? Aliás, eu aprendi com ele isso, né? Eu aprendi com ele. Uma vez eu falei para ele assim, puxa, altivo, uma situação que aconteceu lá de algum companheiro, que eu não me lembro nem quem é, graças a Deus, que teve um comportamento que me decepcionou, né? Aí eu falei, poxa, altivo, fulano, aconteceu isso. Aí ele só olhou para mim e falou assim, você ainda se decepciona com as pessoas? É isso aí. Aí a gente... Exatamente. Olha o papel, principalmente do diretor. É verdade. E aprender também que nem a gente falou, não com o ácido da crítica, né? Mas nós sabemos que algumas pessoas têm são mais portados para determinadas tarefas do que para outras. Então, através disso, aproveitar ao máximo a mão de obra que aparece ou o companheiro que adentra na casa espírita e guiá-lo na função, no trabalho que é mais correspondente às suas possibilidades, às suas características. Não adianta a gente esperar de uma pessoa tímida, que embora tenha conhecimento, mas uma pessoa tímida, colocar ela para fazer uma palestra, ela vai estar no lugar equivocado para ela. De repente, ela está perfeitamente numa biblioteca ou encontrando o local para auxiliar a pessoa e ser auxiliada também, logicamente, que é uma consequência, a pessoa ir se desenvolvendo nessa questão, não é verdade? Isso então, mesmo. Isso também requer um olho e um cuidado do dirigente, né? Eu gostaria só de citar aqui que o Walter colocou que essa passagem lembra a missão de Francisco de Assis, que não era somente o consertar a igreja, mas a igreja moral. Então, ele adicionou. A gente avançando vai chegar nessa questão de São Francisco, pede o Walter até para segurar esse exemplo que ele vai dar aí para a gente. Aí... Pessoal, desculpa atrapalhar, mas só para avisar que já chegamos no final da nossa aula, infelizmente. Ai, meu Deus. Sério? Não dá tempo. Olha, gente, por isso que o meu papel de estar querendo acelerar, eu vou ter que ser mais severa. Eu vou ter que ser mais severa. Foi bom ter avisado. Então, a gente vai terminando. Infelizmente, não deu para a gente terminar com as outras pontuações, que é muito importante, que entra aí a questão do sonho, aonde eu vou fazer uma conclusão pegando esse finalzinho, que são os itens 7, 8 e 9. Então, ele foi avisado, né, de tudo isso, e ele pede para que o benfeitor ajude ele a lembrar quando ele voltasse em vigília. E o benfeitor fala para ele, não vai ser possível, não. Não tem privilégios. A gente ia trabalhar mais isso. Na próxima vez eu vou ser mais severa. Helena, não vamos correr, não. Porque eu acho que essa parte aqui ela é importantíssima. Eu até deixaria o item 7 e 8 para debater maior profundidade também a semana que vem. Ótimo. Tá bom, tá bom. Pressa. Gente, no máximo, se nós não fizermos 15 encontros, que fizessem 20, nosso... Então, tá bom. Então, esse é nosso aprendizado, é nosso crescimento, não é verdade? Vai ser ótimo. Então, a gente apesar da gente ter falado muito, tudo que foi falado aí por todos... Não, foi ótimo. Está dentro da pontuação, né? Não, dentro e muito conteúdo. Está dentro da pontuação. Mas a Milena que dá essa diretriz aí pra gente. Está ótimo, adorei. Então a gente vai fazer semana que vem. Aula, não tem problema, tá ótimo. Então, semana que vem, ainda o capítulo 3, a aula 14. Segura o exemplo dele para trazer semana que vem. O Walter vai falar para a gente sobre essa questão aí de São Francisco, porque está aqui, a gente tinha até separado, mas ele vai falar para a gente em relação... A gente vai estudar, olha... Pode já pegar a instrução dos espíritos,
volume 1, que o doutor Erma dá uma instrução muito boa para a gente em relação a essa questão da hora do médio dormir, a tarefa do médio, que é essa questão que está acontecendo aqui. Eles, em sono e desdobramento, têm a orientação, então a gente vai falar sobre isso também, tá? Foi muito bom. Aula 14, semana que vem. Milena, passo para você aí, para você encerrar, e até a semana que vem. A gente está aqui, aguardando encerramento. Então, tá. Gente, sempre lembrando que se alguém quiser contribuir, colocar mensagens no grupo, questionamentos que depois fez como reflexão, que o grupo realmente serve a esse é o objetivo para que nós possamos, né, entrar realmente na profundidade do estudo desta obra de tão grande importância para a gente, né? E eu iria pedindo, então, para a Sueli fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Sueli? Sim, pois não. Então, graças a Deus, elevando nossos pensamentos ao Pai Criador, com muita gratidão, aos nossos mentores, nossos guias espirituais, aos instrutores desse estudo, a quem muito agradecemos a oportunidade de estudo, que a gente pede para esses benfeitores que nos orientam, sempre o amparo, mas, acima de tudo, que a gente entenda o conceito doutrinário, mas, além de ter a intelectualidade desses conceitos, que a gente possa usá-los na nossa vida, na nossa convivência, e que a nossa casa espírita, a partir desse estudo, tenha uma nova visão, uma visão de fraternidade, a visão da importância de cada elemento dentro da casa espírita, a importância do trabalho de cada colaborador, do dirigente ao faxineiro, que a gente possa entender a importância desse estudo para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhora pessoal, para a gente, assim, se transformar definitivamente e resolutamente no homem de bem, através desse estudo e continuando o trabalho que Jesus nos sugere, que é a instrução e o amor. Que a gente possa aproveitar esse momento para cada vez mais melhorar, progredir e assim alcançar a seara divina. Jesus esteja conosco, que a gente passe uma semana pensando sobre a nossa atitude dentro da nossa casa espírita, com o objetivo sempre de progredir em conjunto para todo o orbe. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, amigos.